Bem-vindos ao Parlamento. No programa de hoje vamos falar de privatizações do sector público empresarial dos Açores. O Chega esta semana promoveu aqui na Assembleia um debate de urgência sobre o plano de privatizações do Governo Regional. O partido queria saber quais as reais intenções do Executivo nesta área. Ficou a saber, por exemplo, que durante o debate, que dentro de 6 meses o Governo vai apresentar um plano que pode incluir privatizações de outras empresas, como é, por exemplo, o caso da Atlantic Line ou até da Portos dos Açores. Para nos ajudar a fazer uma análise destas intenções do Governo, são convidados do programa de hoje os deputados Luís Leal, do Partido Socialista, Francisco Lima, do Chega, Joaquim Machado, do PSD e Pedro Pinto, do CDS. Senhores deputados, muito boa noite, muito obrigado por aqui estarem. Vamos então começar o debate. O Sr. deputado Francisco Lima, eu começava por si, já uma vez que o Chega foi o partido proponente deste debate de urgência. Eu fazia-lhe 2 perguntas numa. Depois do debate, ficou satisfeito com as explicações do Governo Regional e se fica também satisfeito com este novo pacote de privatizações que o Governo pode vir a fazer, uma vez que apenas anunciou um estudo para ver que outros sectores é que poderão ser privatizados? Muito boa noite. Começo a cumprimentar os meus colegas de painel, os seus telespectadores, o seu jornalista. Bom, nós satisfeitos não ficamos. Estaríamos satisfeitos se não fosse preciso apresentar esse debate de urgência e as privatizações já estivessem em curso. O que nós achamos é que o Governo Regional, contrariamente ao que foi dito aqui pelo deputado do Bloco de Esquerda, o Governo Regional anda a passo de caracol, não tem sido suficientemente rápido, tem aqui algumas reticências em muitos setores. De facto, o Sr. Secretário anunciou aqui alguns sectores, como a Atlantic Line, que não foram discutidos aqui no debate de urgência, até porque nós não tínhamos tempo para falar de todas as empresas. Mas o nosso princípio básico é: o Estado, os governos não foram feitos para gerir empresas. Os governos foram feitos para gerir e fornecer bens e serviços essenciais à população, dos quais os privados não podem fornecer ou não querem fornecer. Isso é que é as funções essenciais do governo. O governo não tem, digamos, capacidade de gestão e, inclusivamente, a questão da contratação pública. As ferramentas que um gestor público tem, comparando com um gestor privado, não tem nada a ver. E mais, quando uma empresa privada tem lucro, o governo vai buscar lá impostos. Mas quando tem prejuízo, os contribuintes põem lá o dinheiro e vai-se acumulando as dívidas. E, portanto, claro que os partidos de extrema-esquerda, imagino que seja só a extrema-esquerda, vamos ouvir o que o Partido Socialista, aqui o meu colega, tem a dizer, que consideram um lucro pecaminoso, que consideram, por exemplo, que o acionista privado da EDA tem lá milhões investidos e tem um lucro até incipiente. Porque se formos falar, por exemplo, da EDA, a rentabilidade do ativo é só 2%, e a rentabilidade do capital próprio, o ano passado foi 6%, mas o ano anterior nem chegou a 5%. Ou seja, quem considera que o lucro é pecaminoso e que sempre que há alguma coisa é privatizada, os utentes perdem e vem aí o papão, claro que para esse tipo de ideologia, tudo o que é privado é mau. Mas vou referir aqui Margaret Thatcher, que referia, que é uma das frases mais emblemáticas que ela disse: os governos não criam riqueza, os governos usam a riqueza que retiraram aos privados, através dos impostos, e redistribuem. E, portanto, o Estado não cria riqueza. E essas empresas públicas já deviam ter sido todas privatizadas. E temos os maus exemplos, que vêm do Partido Socialista, da SATA, e as outras que foram extintas, como a Sal da Açor, que servia para esconder dívida e apresentar contas públicas mais rosa, mais cor-de-rosa, ou mais uma cosmética, até para anunciar superávites. Mas isso era tudo fantasias. E, portanto, nós, antes que venha aqui uma dificuldade financeira grave, em que a região se veja obrigada a vender, como aconteceu no tempo da Troika a nível nacional. Os CTT foram vendidos e foram vendidos em salto. O que nós estamos aqui a falar é uma venda responsável. O Governo agora anuncia estudos, nós estranhamos a necessidade de 6 meses, mas foi explicado pelo Sr. Secretário que é através de uma empresa, a Deloitte, houve um concurso público, que tem que avaliar, ou seja, tem que tomar uma decisão política consubstanciada no estudo técnico, e imagino, nós concordamos com isso. Agora, nós achamos que em mais de 1500 dias de governação,
que a coligação já devia ter mostrado sinais mais claros de vontade política de privatizar. Porque nós realmente acreditamos que é através do liberalismo económico, da concorrência, que os países evoluem. Eu só pergunto, conhece algum país do mundo que seja de outra forma? Vamos citar a Venezuela, a Coreia do Norte, é isso que vamos citar. Talvez o meu colega do Bloco de Esquerda fique muito satisfeito, mas eu acho que se forem lá falar com as pessoas não estão satisfeitas. Tudo vai funcionar. Se as empresas dão lucro, como se falou aqui da Atlântico Land, sim senhor, o preço de venda é mais elevado. As empresas estão em situações financeiras debilitadas, que é o caso da SATA. Se calhar qualquer dia até a gente tem que pagar para alguém ficar com ela. É uma obrigação da União Europeia. Agora, nós não estamos aqui, não somos governo, nós estamos aqui a exortar o governo para que avance, porque tratando-se de um governo de direita, faz sentido que acredite no liberalismo económico e não no socialismo, num Estado cada vez mais obeso, mais ineficiente, cheio de pessoas. E em relação aos trabalhadores, os processos, inclusivamente, que foram resolvidos pela coligação de extinção por empresas absolutamente ineficientes, como a Sinaga e outras empresas, que eu saiba não foi discutido ninguém. Portanto, nós não estamos aqui a querem promover aqui um anátema, que vai haver aqui despedimentos, vai haver aqui uma revolução, até porque estamos em pleno emprego. Nós, no caso desse aspecto, até vamos mais além que a coligação. Se fosse necessário extinguir alguns postos de trabalho, porque se revelassem inúteis, eu não vejo porque não. Vamos ter sempre esse paradigma que é tudo o que falir, daqui a dias, se uma cooperativa falir, vai outra vez o governo regional absorver os funcionários todos, mesmo que não precise deles, como aconteceu com a Praia Cultural, em que, por má gestão da autarquia, realmente o governo regional teve que assumir aqueles trabalhadores todos. O governo regional não pode ser um albergue, não pode ser aqui a rede do trapézio para a irresponsabilidade na gestão. Temos que gerir as empresas públicas como os privados gerem a sua vida. É isso que a gente defende. Sr. Deputado Francisco Lima, a privatização daquelas que podemos dizer que é, se calhar, a mais famosa, pelo menos é aquela que tem mais volume, que é da Azores Airlines, como é que o Chega avalia todo este processo até aqui? O Chega realmente sobre esse processo é lamentável. O Chega não distancia-se do Governo Regional na medida em que a justificação que o Governo Regional dá para o atraso na privatização é ridículo. Dizer que a empresa vale mais quando acumula diariamente milhões de prejuízo, nós não acreditamos nisso. Nós demarcamos claramente do Governo Regional. Agora, isso é uma herança do passado. Eu compreendo a posição do Governo perante uma situação catastrófica resultante de cachalotes e outros problemas dessa natureza. Claro que quem herda uma situação dessas não consegue resolver. E a Azores Airlines, havendo só um comprador interessado que tem uma nebulosa muito densa à volta da sua capacidade financeira e outra de gerir companhias aéreas, num setor muito competitivo, onde temos visto a nível nacional a TAP, tão bem como foi a TAP, que foi privatizada, renacionalizada e que também está em banho-maria, tudo isto complica a situação do Governo Regional. Mas a Azores Airlines, de facto, é um desses casos que nós também não sabemos, também não podemos dar grandes conselhos ao Governo. Já demos um conselho, aliás, foi, em último caso, extingue-se a empresa. Para-se, quer dizer, dá prejuízo todos os dias. Há ali uma situação realmente dos trabalhadores que é complexa. Há um acordo com a União Europeia, uma condicionante muito grave, porque não permite injetar dinheiro, não permite, portanto, comprar mais aviões, não permite aumentar rotas. Ou seja, o Governo Regional está a gerir uma companhia com pés de chumbo. E esses pés de chumbo, a verdade tem que ser dita, foi a União Europeia também que os pôs lá. E, portanto, o Governo Regional está de mãos e pés atados, tem agora um comprador, está em curso, de facto, diz essa espécie de desculpa de que a empresa vale mais. Isso nós não acreditamos e achamos que isso é falso. É falso. A empresa vale menos, e muito menos, e cada vez vale menos. E sobre essa empresa realmente é assim. Também marcamos, se não foi falado aqui só em termos genéricos, sobre a questão da EDA. O PS nunca falou, agora o Governo Regional só fala na privatização de empresas do grupo EDA que dão prejuízo, ou que não têm viabilidade, basicamente é isso. E tem um preconceito ideológico em relação à própria EDA.
Porque nós também referimos nesse debate de urgência a necessidade de o governo fazer um encaixe financeiro, que é nada de especial acontece aos açorianos se a EDA for privatizada. Porque não aconteceu com a EDP, que foi privatizada no continente. No caso, foi a exigência da Troika. E isso permitia um encaixe financeiro muito elevado, que poderia ser, objetivamente, direcionado para amortizar dívida pública. E, portanto, acho que não é um interesse estratégico, a rentabilidade da empresa é baixa, face ao capital que tem lá investido, e nós não compreendemos, e o Governo Regional não explicou. Por 2 vezes essa pergunta foi feita ao seu secretário. O seu secretário só disse que não estava nos planos do Governo a privatização da Global EDA e da EDA SA. E nós não compreendemos. Pronto, o seu secretário podia justificar que há compromissos com a ERSE, por exemplo, porque há subvenções públicas e de facto a EDA não é viável sem ser a questão do déficit tarifário que existe e que é compensado através da ERSE. Mas nós, por exemplo, nessa empresa, acho que deveria ser uma que os próprios acionistas que lá estão poderiam ter interesse, já que entraram no capital na altura que o capital abriu, podiam ter interesse em comprar. E como a energia seria sempre, portanto, determinada pela ERSE, ou seja, por um organismo regulador, acho que os açorianos teriam a luz ao mesmo preço, o Governo Regional teria um encaixe financeiro e poderia, como a gente sugeriu, investir na requalificação do património, das escolas, dos hospitais, dos centros de saúde, que está tudo a cair de podre, e amortizar a dívida. E, portanto, nós temos aqui algumas divergências. Confesso que somos mais à direita, também isso não é admiração para quem nos está a ouvir, quer em relação ao PSD, quer em relação ao CDS. E o próprio PPM, nesse debate, também veio com a questão do Black Friday, usou um termo do seu deputado Paulo Margato, como quase tendo medo das privatizações. Até convinha que ele se clarificasse a sua posição. Até parece que não concordava muito, estranhei essa posição. Nós não estamos aqui a falar do Black Friday. O Governo Regional não está numa situação aflitiva para vender ao desbarato. E nós não aceitaríamos que isso fosse aqui, fazer aqui rifas, não é? Portanto, aqui um Black Friday. Não, nós estamos é uma boa altura para vender. Não é uma boa altura para vender, adia-se, mas tem que haver a vontade. Tem que haver a vontade. Agora, claro, o Governo Regional, o PS, teve 24 anos desastrosos a gerir a região. E isso deixou cicatrizes profundas. E os esqueletos ainda estão no armário. Continuamos sempre com mais isso. Ainda há pouco tempo houve uma decisão no Tribunal da Inglaterra que o Governo Regional teve que... mais 6 milhões de euros. E, portanto, os esqueletos estão sempre a saltar do armário. Claro que não uma governação de 24 anos. Isto é uma coisa, quando nasce torto, é muito difícil de endireitar. Ora, 24 anos torto. Temos que compreender que não é fácil. O nosso papel aqui, damos o apoio ao Governo Regional em áreas essenciais, mas não estamos aqui para concordar com tudo e estamos a exigir. O Governo Regional, claro, começou o programa que nós votamos favoravelmente, atenção, votamos favoravelmente, porque senão o Governo, não havia Governo, tinha caído, portanto nós votamos favoravelmente ao programa, e este programa deste Governo Regional deu-nos expectativas positivas de que, pelo menos, o paradigma ideológico, essa barreira ideológica socialista tinha sido ultrapassada. E já foi ultrapassado nas creches, recentemente, agora em janeiro, foi ultrapassado na questão dos cuidados de saúde ligada às creches e também aos lares de idosos, de poderem ser privados, que era uma coisa impensável no tempo do Partido Socialista. O Partido Socialista, e então se for o governo da Geringonça, porque eu até digo, há vários tipos de partidos socialistas. Eu, neste momento, não sei o Partido Socialista do Francisco César, que a gente, por acaso, não o vê aqui na Assembleia, a gente não sabe bem que Partido Socialista é esse. O Partido Socialista, neste momento, a nível nacional, é um partido de extrema-esquerda. Isso não é verdade. É um partido de extrema-esquerda. Ora, um partido de extrema-esquerda muito próximo do Bloco de Esquerda. Isso não é verdade. Nós não somos Partido Socialista. Agora, o Partido Socialista já foi um partido responsável, já foi um partido moderado, e nós até, às vezes, até dizemos, e com uma certa razão, não conseguimos, às vezes, ver diferenças entre um Partido Socialista e outro. Neste momento, aqui nos Açores, de facto, vemos diferenças. O Partido Socialista está muito mais colado à extrema-esquerda. Aliás, é uma questão estatística, é ver quantas vezes o Partido Socialista vota junto com o Bloco de Esquerda e tirar a conclusão. É uma questão matemática.
Já na reta final, eu até já sei a sua resposta, mas vou-lhe fazer a pergunta da mesma forma. Há quem entenda que há sectores estratégicos que não devem ser privatizados. A eletricidade, por exemplo, é um deles, os transportes. Esse não é, com certeza, o entendimento do Chega. Para o Chega, tudo é passível de privatização. Absolutamente. Portanto, a resposta já foi dada. Nós achamos que tudo é possível, desde que cumpra a legalidade e que haja uma vigilância. Ou seja, nós não podemos privatizar o governo regional, neste caso, e não salvaguardar o interesse público. Ou seja, se nós vamos privatizar um serviço que tem obrigações, já foi aqui referido até o CTT, há uma obrigação de serviço público. Então há que fiscalizar e há que aplicar coimas, se é o caso. Agora, nós vemos isso realmente de uma forma muito mais liberal. Nós achamos que há mais eficiência económica, cria-se mais riqueza, acrescenta-se mais valor quando a gestão é privada. A gestão pública, até, vamos ser honestos e falar a verdade, até a nível de greves, até a nível do sindicalismo agressivo, para não falar abusivo, as empresas públicas são vítimas. Basta ver o setor dos transportes no continente. É uma vergonha, Transtejo. Todos os anos tem várias greves, vários meses, nunca atingem, quer dizer, nunca é suficiente aquilo que se dá aos trabalhadores e aos sindicatos. A TAP tinha mais de 20 sindicatos. Como é que se pode gerir uma companhia de aviação com mais de 20 sindicatos? Temos que falar a verdade às pessoas. A gestão privada, realmente, em tudo o que é negócio, em tudo o que há concorrência, tem que ser privada. Nós não podemos ter uma empresa pública, regional, nacional, a concorrer com privados multinacionais. Isso é completamente impossível, com as regras da contratação pública, com as regras do equilíbrio orçamental. Tudo isso é impensável. Isso é uma mentira que contam às pessoas. Isso é o papão, isso é o socialismo que andamos aqui há 50 anos, a passo de caracol, e não saímos daqui para fora. Eu hoje disse que o responsável disto tudo era a senhora secretária da Educação. Tem que ir para a escola primária, já que não é possível mudar a mentalidade de uma parte da população que tem o socialismo demasiado enraizado. Então temos que ir para as creches, falar de economia, dar livros para as pessoas lerem, verem, conhecerem geografia, vejam num mundo onde é que há riqueza, onde há liberalismo económico, não onde há socialismo, não onde há o Estado a acumular dívida, onde há o compadrio, onde há as nomeações políticas, onde há a corrupção, vamos ser honestos. Portanto, havia, e já morreu infelizmente, um social-democrata que era o professor António Borges, que ele dizia: o que é que acontece quando se privatiza uma empresa? Acontece duas coisas logo. Para já, os contribuintes livram-se de responsabilidades. E segunda coisa, a empresa, o Estado passa a ser, em vez de credor, a empresa que é devedora, paga impostos. Se a empresa for ineficiente e falir, não se passa nada. E, portanto, isso, já andamos aqui há mais de 100 anos com o marxismo e o socialismo. É impensável, não vale a pena. E, portanto, nós achamos que tudo, incluindo os serviços da Lota Açor, os serviços da Porto dos Açores, tudo o que é serviços que são para privados, que inclusivamente a saúde. A saúde é um buraco sem fundo também. São várias satas, tudo continuamente. Deputados, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Terminamos também o programa de hoje, já escutámos o nosso tempo. Foi mais uma vez um prazer ter estado na vossa companhia. Estamos de regresso na próxima semana, neste mesmo horário. Boa noite.